Mateus capítulo 5, versículo número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que a gente deve entender é que todas as bem-aventuranças, elas estão ligadas uma à outra. Você não pode pensar uma bem-aventurança e dizer assim: eu sou esse bem-aventurado aqui, eu sou humilde de espírito. Você não pode fazer isso, tá? Então, bote na cabeça que está tudo ligado uma à outra, porque todas elas descrevem a nossa vida como cristão, dentro da nossa relação com o Senhor, como povo da aliança. Então, falando das 3 primeiras bem-aventuranças, nós estamos na segunda, todas elas têm algo em comum, essas 3 primeiras. O que é esse algo em comum? Ser humilde de espírito, agora ser os que choram e serem mansos. O que é que tem em comum? O que é que liga? Existe um elemento em comum. Qual é o elemento em comum que eu quero destacar? Pode haver outros, mas esse é o que eu quero destacar. É aquilo que você vê de si mesmo diante de Deus. Tá certo? É como você se vê diante de Deus. Isso é algo bem comum nelas. Como é que você se vê diante de Deus? A gente já viu, como humilde de espírito, ou pobre de espírito, desprovido de qualquer capacidade para se salvar. A outra coisa, como você se vê diante de Deus? Eu sou aquele que chora. Eu sou aquele que sou manso. E a gente vai aprender o que é manso à tarde. Mas os que choram. Isso é o que tem de comum. Como eu me vejo diante de Deus. Nós somos quem diante de Deus? Somos humildes, reconhecemos diante de Deus que somos totalmente dependentes do Senhor. Não há riqueza em nós mesmos para conseguirmos a entrada no reino dos céus. Já estamos no reino dos céus porque o Senhor salvou um miserável pecador como eu e você. Somos humildes de espírito. Agora, nós quando olhamos para os que choram, lembre-se de Isaías capítulo 61, versículo 3, nós já lemos. O que é que o Senhor vai fazer, o Messias vai fazer na chegada do reino? Veja o que o texto diz. Isaías 61, versículo 1, vou ler novamente, porque a gente esquece rápido, especialmente antes do almoço. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e por liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Fazer o que mais? A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso aí está falando sobre aquilo que o Messias fará. Em Jeremias capítulo 31, versículo 13, veja o capítulo 31 de Jeremias. Jeremias está falando da nova aliança, certo? 31, 13. O texto vai falar o seguinte: é uma profecia que fala da restauração do povo que por causa dos seus pecados foi levado ao cativeiro. O castigo aqui está rolando, porque a igreja está em Babilônia, tá? Então no capítulo 13 diz: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Ele está falando ao povo que está ansiando por alegria. Lembrem-se do Salmo 137, quando dizem:
Ó Sião, canta-nos, ó judeus, canta-nos os hinos de Sião. O que é que o salmista, que estava vivendo a realidade de Babilônia, ele diz? Veja, Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aí o que acontecia? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos o quê? Alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. A realidade da tristeza do povo é retratada no Salmo 137. Não dá para você cantar os salmos de alegria, porque aqui era o tempo de lamento, de tristeza. Voltando lá para Isaías 31, então você vê que quando o povo de Deus estava sendo estimulado no meio da sua situação de tribulação por causa dos seus pecados, que achava assim, agora foi-se a glória de Israel, acabou-se tudo, quando é que a gente vai ficar a voltar para o templo, para ouvir o Evangelho de Cristo sendo pregado, melhor, ver o Evangelho de Cristo sendo pregado nas cerimônias no templo, e ouvir o Evangelho de Cristo na lei e nos profetas, como nós antes tínhamos a instrução em Jerusalém. O povo em Babilônia não sabia, eles tinham ouvido as promessas, mas eles não sabiam. Tristeza. Porque o que mais abate o crente é não estar na presença de Deus. Não é isso que mais abate o crente? A gente vai chegar lá. Eu disse a vocês que eu vou ter pena de vocês. Então vamos lá. Quando chega no capítulo 31, versículo 31, veja a conexão entre a bem-aventurança dos que choram, ou bem-aventurados que choram, com a aliança. Capítulo 31, versículo 31. Veja lá. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Vocês sabem quando isso se cumpriu, né? O escritor aos Hebreus, ele vai usar esse texto para dizer aos crentes judeus em Cristo a não voltarem à sua falsa religião judaica. Ele vai dizer, Cristo cumpriu isso. Então, quando você olha para essa bem-aventurança que Jesus está dizendo, bem-aventurado os que choram, ele não está falando a pessoas que passam perturbações emocionais apenas, que sofrem com depressão, porque problemas químicos do seu corpo, algum trauma ou alguma coisa que não deu certo na sua vida. Às vezes estava pensando em casar com um rapaz A e o rapaz A acabou o noivado de 10 anos e ela entrou em uma profunda depressão, ou fez o planejamento, fulano fez o planejamento de fazer isso e isso na vida, mas parece que a vida dele não chegou a esses planos e ele se afundou em uma tristeza e aí está vivendo chorando, precisa tomar remédio. Não é por causa de chorar os traumas que essa vida caída traz para você.
Tá certo? Mas o que Jesus está falando aqui é o status do crente, que quando olha para si mesmo, quando olha para a sociedade, quando ele vê o mundo em si está rebelde contra Deus, está quebrando os mandamentos de Deus, e quando ele olha para si, ele vê ainda os resquícios do pecado, porque nós fomos libertados da culpa do pecado, somos justificados. Nós fomos libertados da escravidão do pecado, nós não servimos mais ao pecado como se ele fosse o nosso Senhor, porque estamos em Cristo, mas a substância do pecado ainda reside na gente. E por isso que Paulo, como eu, como você, que somos povo do pacto, com a mente servimos a Deus, com a mente queremos cumprir os mandamentos de Deus. Começamos pela graça do Espírito Santo nessa vida a viver não somente mas os mandamentos do Senhor, mesmo que não perfeitamente, mas por causa do poder do Espírito operado em nós, mas que a gente não consegue acertar todas as vezes. Por essa realidade do pecado em mim, ou em você, e na sociedade, a nossa alma chora. Não é porque ele me deixou, não é porque o meu plano tão bem elaborado de fazer isso e aquilo e atingir as minhas metas não foram atingidos e eu vivo chorando. Mas é porque eu vejo o pecado ainda em mim trabalhando no mundo. Os pobres de espírito são aqueles que choram porque ainda sofrem a realidade do pecado nele, ou neles, ou em outros. Veja o que o salmista, no Salmo de número 119, ele diz, para que você entenda melhor isso. O salmista, no Salmo 119, versículo 136. Veja o que acontece na alma de um povo da aliança. Salmo 139, versículo de número 136. Diz assim a palavra do Senhor: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Vocês podem imaginar a linguagem poética tão ilustrativa para nós. Torrentes de água, rios de água, eles nascem dos meus olhos. Qual a motivação? Porque os homens não guardam a tua lei. O que mais faz você sofrer? O que mais faz a sua alma lamentar? O que mais faz você ficar triste ao observar? O pecado. Às vezes a gente fica achando que pecado é coisa assim, o pecado na vida da minha vida. Tá bom, eu sou um homem que luto contra a ira injusta. Minha esposa sabe disso, eu estou falando de verdade mesmo. Eu luto. Talvez você esteja lutando contra a sua pornografia. Talvez você esteja lutando porque você é uma mulher insubmissa ao seu marido. Talvez você esteja lutando contra a sua bananice. Sabe o que é bananice? Bananice é uma síndrome que pega maridos. Ele é banana, ele é mole. Ele não lidera a sua casa, ele passa a liderança da sua casa para sua esposa e depois culpa ela quando a coisa dá errada. Talvez você seja um pai e mãe relapsos na educação dos seus filhos e tem provocado seus filhos a ira. Talvez você seja um filho
que esteja em rebeldia contra os seus pais, você filho da aliança. E talvez essas coisas estejam se manifestando em sua vida e isso não te entristeça. Talvez quando você se ira de modo injusto, você diz à sua esposa: eu sou assim mesmo, você tem que me engolir dessa forma. Talvez se orgulhe disso. Talvez você chega e justifica os outros pecados que eu já citei da mesma forma. E pecado não está mais fazendo você chorar diante de Deus. Você está em fraqueza e incoerência do seu chamado pactual, se orgulhando em seu pecado. Eu falo isso na sua vida individual. Agora você imagina na sua vida em termos sociais, a começar na sua família. Você vê os pecados do seu cônjuge ou dos seus filhos dentro de casa e isso não te incomoda mais. Isso não te faz lamentar mais. E pense nisso em termos da igreja. Você olha o pecado dentro da igreja e isso não incomoda os teus olhos. Os teus olhos não ficam vermelhos, não lacrimejam, não marejam, não se tornam em torrentes de água. Isso é uma realidade, porque ou por inconsequência, ignorância, ou até mesmo, sabe o quê? Endurecimento, cauterização cerebral, muitos crentes, eles parecem mais não terem as suas glândulas lacrimais para com o pecado. Por isso eles não vão entender, bem-aventurados os que choram. Na sociedade, a sociedade está aí, blasfemando contra Deus de diversas formas. Está aprovando leis para prejudicar a glória de Deus, como por exemplo essas leis que vocês já conhecem bem, quanto aborto, quanto a união de pessoas do mesmo sexo, quanto a um Estado laico, que na verdade é um Estado laicista, que você não pode chamar o nome de Deus publicamente, não pode nem rogar a Deus, que é um dos fundamentos da nossa nação. E você como cristão fica apático. Como cristão você não lamenta, como cristão você não age. Então Deus, o Senhor Jesus, Ele está falando a uma sociedade aqui, onde o pecado estava ali muito claro. Você vê no tempo de Jesus, a idolatria ao templo, a idolatria a ser ligado a Abraão segundo a carne, a idolatria terrível. E você vê dentro da igreja ali no tempo de Jesus, a aceitação do divórcio gratuito, o órfão e a viúva desamparados, o justo sendo punido e o injusto sendo louvado. Todas essas coisas não estavam fazendo, a começar a liderança da igreja, a chorar diante de Deus. Diferentemente daquilo que os profetas falavam. Por exemplo, você vai pegar Ezequiel que também viveu o cativeiro, capítulo número 9, Ezequiel capítulo número 9, Ezequiel capítulo número 9, versículo número 4, Ezequiel 9:4, o profeta, ele tem essa seguinte visão do Senhor. Vamos para o versículo 3, Ezequiel 9:3, o texto diz: a glória do Senhor, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor chamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio da igreja. Quando Jesus ele está falando ao povo, a sociedade da época dele, a igreja da época dele,
não era distinta em termos espirituais, em termos do lamentar o pecado, que a igreja que sofria o cativeiro. Os homens não lamentavam mais o pecado. Então, os que choram é o status nosso como crentes. Não significa dizer que eu preciso estar sempre chorando, lamentando, vestido tal. Não é isso, porque nós temos alegria em Cristo. Sim, nós temos a esperança que nós venceremos. Mas nós jamais podemos esquecer que o que nos faz mais chorar, e deve ser assim, diante de Deus, é o pecado. O pecado nunca pode ser algo que você vai olhar para ele sorrindo. Pecado não deve ser tratado como piada. Pecado não deve ser considerado algo leve. Qualquer pecado que você possa imaginar, desde a birra do seu filho até a sua ação mais grosseira que você possa imaginar, nenhum pecado deve ser algo que te alegre, porque você é de Deus. O que entristece a Deus entristece a gente. E o que mais entristece a Deus senão a nossa transgressão? Os que choram é o povo quebrantado, que olha a realidade da queda em suas próprias vidas, que olha a realidade da queda na igreja, que olha a realidade da queda no mundo. A nossa alma se angustia, e por se angustiar, a nossa alma almeja o dia quando seremos consolados. Os que choram, eles têm a promessa da aliança. Para os que choram é que eles serão consolados. Essa é a consciência que nós devemos ter. Os que choram, eles podem chorar, mas sabendo que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima que rola por causa do pecado. Nós já conseguimos sentir isso em nossos corações. Essa alegria da vida eterna já conseguimos. Porque nós sabemos que em Cristo, todos nós que em Cristo estamos, fomos justificados dos nossos pecados. Então, eu me entristeço pela realidade dos pecados que ainda existem em mim. Mas eu já começo a me alegrar, porque o Senhor me perdoou a culpa e me livrou da condenação. O Senhor já me tirou do domínio. Se eu peco, isso me entristece, mas eu, pela graça do Espírito Santo, eu vou querer viver o Evangelho. O que o cristão, ele pode entender é que Cristo veio para cumprir a promessa de Jeremias 31, quando ele diz: eu inscreverei em seus corações a minha lei. Veja que quando você, em Cristo Jesus, pecou, você se irou, você, puxa vida, eu não deveria ter dito aquela palavra. Me perdoe minha esposa, me perdoe meu filho, me perdoe meu patrão, me perdoe membro, me perdoe pastor, não deveria ter falado aquilo. Você já começou a sentir alegria, porque você já reconheceu o pecado, você já foi buscar o tratamento do pecado e você tem o perdão desse pecado. Mas você quer mais. Você quer aquela justificação que é a vindicação final, quando nós, seja na nossa morte, seja na vinda do Senhor, não mais teremos a realidade do pecado em nós, porque Deus será tudo em todos. O que Jesus ele já está nos prometendo e nos fazendo ver é essa realidade que na escatologia, no final das contas, lá de tudo, quando ele voltar, nós iremos provar em plenitude. Você imagina o que é ser consolado? Nunca mais pecarei contra ti, Senhor. Quando você olha isso, qualquer coisa decorrente do pecado, seja seu ou de outros, aqui nessa terra, se torna pequena, não é não? É, de fato, ele me abandonou depois de 9 anos, 10 anos de noivado. Isso é triste, isso dói.
Mas mais triste e mais doloroso é saber que ainda sou um pecadora e olhava para ele como um ídolo. E o Senhor me mostrou quem é o único Deus da minha vida. Ele tirou esse ídolo de mim. Doeu. Mas o que está fazendo doer é o meu pecado de idolatria também, muitas vezes. Mas vai chegar um ponto em que eu nunca mais irei chorar por causa do pecado. O Senhor, Ele me enxugará todas as lágrimas. Ele é fiel, Ele já cumpriu, o filho dele já veio. Ele disse, olha aqui, chegou o dia do cumprimento dessa promessa aqui, lá naquela sinagoga em Cafarnaum. Hoje se cumpre essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim e eu venho trazendo as boas novas. Eu sou aquele que derramarei o meu sangue na cruz maldita, para que o pecado ele comece agora a ser totalmente um problema do passado da sua vida, e o consolo maior virá. Você, como povo do Senhor, que esteja ainda sentindo luto e aflição por causa do pecado que ainda reside em você. Veja que as promessas, elas estão sempre no futuro, né? Serão consolados. Já pode provar essa alegria. Mas imagine que se agora, com um pedacinho só, um aperitivo da promessa já sendo cumprido e dando certo, como fidelidade do Senhor é fiel, já te alegra. Falta a nossa imaginação o tamanho e a sensação da alegria que será quando não mais pecaremos contra o Senhor. Você almeja isso? Se você não entendia isso, entenda isso agora. Talvez você já ouviu isso, mas isso não chegou tão perto de você. Mas o Senhor te chama a ver isso. Existe uma alegria. Vai chegar um dia em que o que mais entristece você será tirado de você. Você não mais pecará. E isso deve posicionar a sua oração dizendo, Senhor, Maranata, 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 vem Jesus. Eu quero chegar nesse momento, Senhor, não mais pecar contra Ti. Eu quero chegar nesse momento de usufruir essa bem-aventurança que a mim é prometida. Eu quero chegar a esse ponto em que lágrimas por causa do pecado será coisa do passado. Eu quero, Senhor, eu quero provar em plenitude aquilo que eu sou. Um bem-aventurado porque chora. Que Deus nos abençoe. Que você pare para pensar nisso, que você esteja ansiando por esse momento, que você possa, como humilde de espírito e chorão por causa do pecado, ter consolo em Jesus, aquele que nos torna bem-aventurados. Amém.